Produção de aparelhos de ar-condicionado vai cair 50% no polo industrial de Manaus. Tribunal de Contas do Estado faz hoje webconferência. Desmatamento e queimadas na Amazônia serão discutidos por renomados cientistas brasileiros. Navio cargueiro continua isolado em frente ao porto de Manaus após tripulação testar positivo para Covid-19. Brasil atinge 2 milhões de casos de coronavírus. Fiocruz identifica 3 linhagens do coronavírus da Amazônia e tenta mapear a entrada no Brasil. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que planeja relançar campanha Show CPMF, que ameaça ser recriado pelo governo. Cuba suspende taxação do dólar e promove seu uso para resgatar a economia. Estados Unidos superam marca de 138 mil mortes por Covid-19. Estátua de Jesus é decapitada em igreja católica no oeste da Flórida. Ex-detento envolvido com drogas e roubo de carros é executado pelos pistoleiros do carro preto no loteamento Rio Piorini. É um Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de chover, 10 milímetros, prevê o Climatempo. O dia amanhece com 24 graus e a temperatura máxima vai esbarrar nos 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 17 de julho. Chegamos aos 198 dias do ano. Faltam 168 para terminar 2020. Dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo e de Santa Marcelina. Também é o dia do submarinista. Dia mundial do emoji. E o dia da proteção das florestas. Esta é a edição 44.778 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 3 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 17 centímetros. Vazou até ontem 35 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos e operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1994, a seleção brasileira de futebol conquista pela 4ª vez o Mundial e se torna a primeira seleção tetra da história, depois de já haver sido a primeira a ser tri. 1996, acidente com o voo TWA 800 que saía de Nova York. 2000, queda do Boeing Alliance E7412 na Índia. 2007, acidente com o Airbus A320 da companhia aérea TAM no aeroporto de Congonhas, São Paulo, que fazia o voo 3054 com 187 pessoas a bordo. Esse foi considerado o pior acidente aéreo da história brasileira e da América Latina e o primeiro do mundo. 2014, queda de um Boeing 777 da Malaysia Airlines, voo MH17, com 295 pessoas a bordo na fronteira da Ucrânia com a Rússia. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, PC, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, começamos falando hoje, me lembra aqui, Frei Paulo Xavier, que está aniversariando hoje, pároco da igreja de São Sebastião, Pellegrini. Ele é lá de Amaturá, o pai dele já faleceu, o seu Cristóvão, está aí a dona Alice. E as parabenizações aqui do Jornal da Manhã, o Frei Paulo Xavier, pároco da igreja de São Sebastião, Pellegrini. Um bom dia para ele, Paulo Guerra, muita saúde, muita paz aí, que o nosso padre tenha muitos anos de vida, que fundou uma das mais importantes paróquias de Manaus, né? São Sebastião. Abraço aí para ele e Paulo Guerra, esperamos aí que ele tenha muitos anos de vida. Daqui a pouco o Elias Emanuel vai tomar a bênção do padre. Com certeza, e eu também, né, como sempre eu faço, toda terça-feira, já foi essa semana, dobro os joelhos para rezar para todos os familiares e toda a equipe do Jornal da Manhã. Pellegrini, o IML não teve muito trabalho durante a noite e madrugada? Não, Paulo Guerra, teve não, né, conforme nós já conversávamos aí em nossa primeira reunião de pauta, Paulo Guerra, e apenas uma, né, ocorrência por violência, um homem que foi assassinado, né, foi barbaramente assassinado quando estava sentado à frente de uma igreja, né,
A vítima, Paulo Guerra, já tem tinha várias passagens pela polícia, né? Já tinha sido preso aí por tráfico de droga e até mesmo por homicídio. E ontem os ocupantes de um carro preto, um carro ainda misterioso, o executaram no começo da noite. Pois é, ele é um ex-detento, não é, Pellegrini? Além de envolvimento com drogas e roubo de carros, ele foi executado lá no Rio Piorini. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes. Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante? Paulo, oferece um tráfego bem tranquilo nesse momento, Paulo. A maior movimentação dá-se na Avenida Grande Circular, né, devido aos ônibus e micro-ônibus do transporte especial. Aliás, obrigado pela audiência aí para todos os motoristas do transporte especial aí que conduzem seus veículos com rádio ligado no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência. Então, Paulo, a rotatória da Samsung nesse momento é uma movimentação intensa por parte dos ônibus e vans e micro-ônibus do transporte especial, bem como o transporte alternativo, mototáxi também. Nós podemos colocar, Paulo, que o trânsito dá-se de maneira tranquila e normal para o horário. O céu é claro, não é, Pellegrini? É claro, Paulo, né? Já tem aí pronto de um dia, mais um dia de sol, mais um dia quente, Paulo, ao contrário de ontem que tínhamos aquele ventinho mais frio, né? Aquela brisa mais gostosa. Hoje não, Paulo, hoje o negócio já está começando a esquentar desde cedo. Bom trabalho e até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra. 5h54 em Manaus. Policiais militares dos comandos de policiamento ambiental e com cães apreenderam 900 toras de madeira transportada em jangada por uma embarcação de grande porte no Rio Amazonas. De acordo com a polícia, a ocorrência foi no Rio Manacapuru, próximo à comunidade Santo Antônio, a 70 quilômetros de Manaus. Essa apreensão, conforme a divulgação, é a maior dos últimos 4 anos em ação contra crimes ambientais. Além da madeira ilegal, 3 suspeitos foram presos e uma serraria que atuava em situação irregular foi interditada. O Instituto Federal do Amazonas, IFAM, realizará processo seletivo para preenchimento de 1.320 vagas em cursos de formação integral e continuada na modalidade educação à distância. O período de inscrição encerra no próximo dia 27. As aulas terão início no dia 3 de agosto. Os interessados em uma das vagas ofertadas pelo processo seletivo deverão realizar a inscrição exclusivamente pela internet. Prefeitura de Iranduba investe quase R$500 mil na testagem em massa para a detecção do coronavírus. Nas últimas 48 horas, mais de 100 novos casos foram registrados no município. A Prefeitura de Iranduba investiu R$490 mil na compra de 5.000 testes rápidos para a detecção do novo coronavírus no município. Segundo o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, o preço dos testes adquiridos é 50% a 100% menor do que os valores pagos por outras prefeituras do país. No Brasil todo, as prefeituras estão pagando pelos testes 130, 150, até 200 um teste. E o nosso saiu a 98. Né? Nós estamos pichinchando preço, isso demonstra a transparência e a preocupação com o zelo, né, da coisa pública. O prefeito Francisco Gomes determinou à Secretaria Municipal de Saúde a testagem em massa da população. Equipes da Censa estão fazendo os exames diariamente na Feira Municipal João Cândido de Medeiros, no centro da cidade. E a busca ativa vai se estender aos estabelecimentos comerciais e incluindo espaços esportivos, balneários e restaurantes. Segundo o prefeito, só entre quarta-feira e ontem, mais de 100 novos casos de Covid-19 foram identificados em Iranduba por conta da testagem em massa. Faça, minha gente. É só um furinho no dedo. Faça. Ajude nós a descobrir quem tá com coronavírus. De onde pra cá, olha, ontem foi 40, hoje foi 70 pessoas testadas com coronavírus no município de Iranduba. Então, pelo amor de Deus, gente, me ajude. Não é hora de festa, gente. Essa doença pode voltar e ela voltar mais forte e fica mais difícil da gente combater. Outra coisa, às vezes você tá com coronavírus que você nem sabe que você tá e você acaba repassando pra outra pessoa que se pegar, acaba falecendo, acaba morrendo, gente. De acordo com a última atualização feita ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Iranduba tem 1.500 casos confirmados de Covid-19
Covid-19, 1.425 pessoas recuperadas e 46 óbitos. Segundo o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, com a testagem em massa, a tendência é aumentarem os números. Nós estamos caçando, nós queremos saber de fato quantos foram infectados pelo vírus. Sentiu alguma coisa, procura o hospital, não deixe para depois, não tenha medo. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. 5h58. Além de estar adaptada às normas de sanitização do ambiente, a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, realizada no Comando Geral da Polícia Militar em Petrópolis, volta com novo visual neste sábado a partir das 5h da manhã. O espaço terá o novo padrão ADS, com os agricultores e empreendedores organizados em barracas individuais com estrutura metálica para melhor apresentação e higiene na exposição dos produtos. A feira também vai contar com a setorização do ambiente, que vai facilitar a vida do consumidor na hora da compra. Nesta sexta-feira, os Centros Culturais Palácio Rio Negro, no centro, e Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, abrirão as portas para a visitação turística. Os espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa receberão público das 9 às 15 horas de terça-feira a sábado, com agendamento online. A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira às 17 horas uma live direto do palco do Teatro Amazonas para comemorar os 18 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Nestes 18 anos, o programa já atendeu mais de 1 milhão de crianças e adolescentes no estado. Durante a live será exibido parte do trabalho educacional desenvolvido pela corporação, intercalando com mensagens das lições em sala de aula e apresentações de paródias a serem feitas pelos instrutores do programa. O evento contará ainda com a participação da banda de música da Polícia Militar e dos cantores Lourenço Fortes, Raila Araújo e Leão Darém. A programação será transmitida pelas mídias sociais TV Encontro das Águas e da Polícia Militar do Amazonas no Facebook, Instagram e YouTube. A Superintendência Estadual de Habitação, SUAB, está convocando os titulares do Auxílio Moradia do Monte Oreb para a assinatura do aditivo, renovação do termo de acordo individual, que vai assegurar a continuidade do benefício pelos próximos meses e a atualização cadastral. A ação acontecerá no período de 20 a 24 de julho, nos horários das 9 ao meio-dia e das 13 às 16 horas no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. A Operação Construção Segura foi desencadeada na manhã de ontem com o objetivo de fiscalizar a venda de tijolos, blocos cerâmicos, cimentos e materiais elétricos de baixa tensão, como fios, cabos, plugs e tomadas em comércios de Manaus. A ação é realizada pelo Instituto de Pesos e Medida do Amazonas, o IPAM, pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-AM, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. O IPAM notificou um estabelecimento pela venda irregular de 2.500 unidades de tijolos que estava sendo comercializado sem as informações obrigatórias. Os fiscais do IPAM realizaram um teste de pesagem de cimento, no qual foram pesadas 62 sacas de cimento para verificar se a quantidade declarada na embalagem é verdadeira, não sendo encontrada nenhuma irregularidade. Já o PROCON notificou mais 5 estabelecimentos que deverão entregar em até 48 horas informações sobre os preços praticados desde março deste ano, quando foi decretada a pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. 6h05 em Manaus. O transporte fluvial intermunicipal voltou a funcionar no Amazonas desde ontem. O governo do estado autorizou a retomada do transporte de passageiros pelos rios, meio apontado como responsável pela chegada da Covid-19 nos municípios do interior, com uma série de restrições, dentre elas a redução de até 60% na capacidade de embarcações. Uma pesquisa indicou que a suspensão do transporte fluvial no estado desde o mês de março impediu que mais de 100 mil pessoas fossem infectadas pela Covid-19. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou nesta quinta-feira o plano de retomada das atividades acadêmicas e administrativas, que tem
retorno previsto para agosto, tanto na capital quanto no interior. De acordo com o novo calendário, as atividades acadêmicas serão retomadas de maneira não presencial no dia 3 de agosto, seguindo até 3 de outubro. O período posterior, com aulas presenciais, observando o quadro da pandemia em Manaus, inicia no dia 23 de novembro e segue até 27 de fevereiro de 2021. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, está em franca recuperação, segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, divulgado nesta quinta-feira. Ele não faz mais uso de ventilação não invasiva e deve iniciar nos próximos dias os exames de acompanhamento da cirurgia realizada há alguns anos para a retirada de um câncer na próstata. Um navio cargueiro com 19 tripulantes está parado em pleno Rio Negro desde o dia 23 de junho, em frente ao porto de Manaus, por ter registrado casos confirmados de Covid-19. O comandante da embarcação que transportava contêineres testou positivo para a doença e todos os tripulantes tiveram que ficar em quarentena. De acordo com a coordenação regional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, dias após o comandante testar positivo, outros 5 membros da tripulação, sendo 4 homens e uma mulher que tiveram contato com ele, também foram diagnosticados com Covid-19. O órgão informou que foi notificado por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e o comandante de um navio de cargas vindo de Fortaleza, no Ceará, e fundeado em frente ao porto de Manaus, havia dado entrada em um hospital particular com suspeita de Covid-19. Após o resultado confirmado, o chefe da tripulação ficou isolado em um hotel e não voltou mais para a embarcação. O Amazonas registrou 1.081 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 88.025 infectados pela doença, segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Mais 15 óbitos também foram confirmados para a Covid-19 e o total de mortes chegou a 3.094. O Amazonas alcançou a 3ª posição no índice dos estados brasileiros que mais realizam testes para o novo coronavírus, de acordo com gráficos feitos a partir de dados cedidos pela Rede de Pesquisa Solidária. Foram coletados números de testes de Covid-19 informados por cada estado semanalmente. A pesquisa informa que no mês de junho, o Amazonas atingiu a marca de 3.000 testes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 870 testes realizados a cada 100 mil habitantes. 6h09 em Manaus. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, do PRTB, havia anunciado que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Educação, seria retomada a partir desta sexta-feira, quando os partidos indicariam os membros para compor a CPI. Mas a desembargadora Joana Meireles deferiu suspensão de forma provisória da CPI da Educação durante o plantão judiciário mandado de segurança que foi interposto pelo deputado Augusto Ferraz. A desembargadora reconheceu o poder do Poder Legislativo em promover investigações buscando a probidade e a boa gestão da coisa pública. No entanto, se deve observar o devido processo legal. Já a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e de seu vice Carlos Almeida definiu o cronograma dos trabalhos da comissão. As reuniões serão mantidas de forma híbrida e a justificativa de ausência dos membros deverão ser encaminhadas por e-mail para a comissão, que será informada às assessorias dos 17 membros da comissão. Com a participação de cientistas brasileiros renomados internacionalmente, doutores em diversas vertentes da área ambiental, o Tribunal de Contas do Estado promoverá hoje, a partir das 9 horas, hora Manaus, webconferência Desmatamento e Queimadas na Amazônia, Desafio de Todos. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Terá tradução simultânea em inglês e espanhol, além de interpretação em libras. Participarão Carlos Nobre, presidente do Comitê Internacional Geosphere Biosphere Program, Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, Ismael Nobre, especialista em manejo de áreas protegidas e desenvolvimento sustentável, secretário de Estado do Meio Ambiente SEMA, Ricardo Taveira, e o presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira. A produção de aparelhos de ar-condicionado pode sofrer uma queda de até 50% no segundo semestre deste ano. Segundo indicadores da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, no primeiro trimestre de 2020, a produção cresceu 93,3% no comparativo com o mesmo período de 2019. Contudo, com os efeitos da crise sanitária do novo coronavírus, em abril e maio,
Os 5 primeiros meses do ano registraram um crescimento bem menor de apenas 37,7% em uma tendência de queda. Apesar do bom desempenho no segmento do polo industrial de Manaus, os números começaram a recuar a partir de abril e maio, em consequência das paralisações das fábricas. E de acordo com o presidente da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior, as expectativas para o segundo semestre não são positivas e acompanharão os resultados demonstrados. Ele acredita que o setor continuará em queda, ainda sofrendo as consequências da crise da Covid-19. Essa queda se apresentará na ordem de até 50%, avalia ele. Polícia. O retorno de 15 dos criminosos mais perigosos do Amazonas, integrantes do alto escalão de facções criminosas, pode causar impacto nos presídios do estado. Os detentos estavam em presídios federais e foram recebidos nesta quinta-feira por agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Especialista da área de segurança acredita que uma crise pode se instalar no sistema prisional caso os criminosos que se aliaram a uma outra facção decidam voltar às origens. De acordo com a SEAP, todos os detentos foram encaminhados à central de recebimento e triagem, onde irão passar por cadastro. Devido à pandemia, eles irão ficar em isolamento social por 15 dias no Instituto Penal Antônio Trindade Ipati, no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. Por medida de segurança, os nomes dos detentos transferidos que respondem pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, latrocínio e formação de quadrilha não foram divulgados oficialmente. No entanto, circularam em redes sociais nomes de criminosos altamente conhecidos no mundo do crime. Dentre eles estariam Antônio Marcos Pereira, o Capucho, ou Marquinho Cabeludo, Bruno Henrique Assis Bezerra, o Parazinho, Denilson Silva Ferreira, o Sassá da Praça 14, e o sobrinho do narcotraficante, o Zé Roberto da Compensa, Tiago Fernando Soriano, vulgo Tiago Alemão, todos integrantes da mesma facção criminosa. 6:16 em Manaus. Peregrini, um arrastão no Novo Reino 2, agora pela madrugada. Trabalhadores que encontravam-se nas paradas à espera do transporte para o Distrito Industrial foram devidamente revistados, assaltados e tiveram seus pertences levados pelos bandidos. Peregrini em mais um arrastão no Novo Reino 2. Paulo, área da zona leste da cidade, o Novo Reino, área que, Paulo, que a população vem reclamando bastante. O Novo Reino é vizinho do bairro Grande Vitória, próximo também, Paulo Guerra, ao conjunto Castanheiras, rodeado e também por Zumbi dos Palmares e toda aquela área do bairro Novo Reino e também do loteamento Águas Claras. Pois é, Paulo Guerra, esses bandidos vêm atacando e atacando bastante durante a madrugada. Não é a primeira vez que nós noticiamos aqui, Paulo, que acontece esses assaltos aos trabalhadores do distrito que esperam pelo coletivo, esperam pelo ônibus e são assaltados, geralmente por bandidos usando motocicleta. Pois é, isso aconteceu agora pela madrugada na rua Aderson Dutra e Agnello Bittencourt, Peregrini, 2 ruas preferidas pela bandidagem. Pois é, Agnello Bittencourt é onde passa também, Paulo, a grande maioria dos ônibus do Distrito Industrial, né? É uma das vias principais do bairro Novo Reino e, infelizmente, Paulo, os trabalhadores, as pessoas de bem foram mais uma vez assaltadas e essas práticas vêm acontecendo bastante. A ação de motoqueiros na área da zona norte e zona leste da cidade, isso, infelizmente, Paulo Guerra, acontece todo dia praticamente. E o que mais aconteceu nas últimas horas, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã foram presos. Anderson de Souza Dantas, de 42 anos. O Mike, tu conhece o Mike? O Mike de Souza Ribeiro, de 27 anos, também foi preso, aliás. É presa porque sabe como é que é, ele parece que é meio diferente. Foi preso também o Regilson de Souza Dantas, de 43 anos, e o Wallace de Sena, de 27 anos. Foram presos, Paulo Guerra, após estarem cometendo aí assaltos na cidade. Foi feita uma abordagem por parte da Rocan, pegaram esses caras lá na rua Jucá, lá no loteamento João Paulo. Com eles foram apreendidos 3 quilos de droga e armas, Paulo Guerra. Foi a Rocan que esteve nessa ação, graças ao grande trabalho da Rocan. Armas e drogas, aprendi 3 quilos de uma lapada só. Tem uma operação aí, Paulo, que não só algumas trouxinhas e tal,
com a Rocan não, logo numa lapada foram 3 quilos. Atenção para você que quer fazer contato com a Rocan, anote, prepare o celular aí para anotar o zap, leve a Rocan para o seu bairro, para a sua rua, você passa o WhatsApp, não precisa se identificar e a Rocan vai até onde você faz a denúncia. O zap da Rocan é o seguinte: 9280-7574, 9280-7574, esse é o WhatsApp da Rocan, e tem o comando do Major Werner. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, Alain Barbosa da Silva, de 18 anos, e o Edivan Monteiro da Silva, de 20 anos, foram baleados, levaram bala. Isso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, mais precisamente na Rua Abel. Lá na Rua Abel teve bala. Segundo a polícia, os criminosos chegaram em um carro modelo Onix e avistaram as vítimas e efetuaram os tiros. Conforme os familiares da vítima, que presenciaram a situação, 3 pessoas desceram do carro e efetuaram o disparo. O estado dos 2 que foram baleados é considerado grave. Foi muita bala, Paulo Guerra. Por pouco não tínhamos um duplo homicídio no começo da tarde de ontem. Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão tranquilo no 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada à vítima de acidente de trânsito. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma queda de moto ocorrida a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã na Alameda Cosme Ferreira. Esse homem deu entrada, era por volta de 19h20. Ainda do pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada à vítima de golpes de pedaço de ferro. Um vergalhão foi usado para acertar esse homem. O camarada com pedaço conseguiu furar e dar-lhe ainda uma ferrada na cabeça desse homem. Tudo aconteceu nas proximidades da feira do bairro Zumbi dos Palmares. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Durante uma bebedeira, um homem conhecido como Francisco acabou sendo furado. Não temos aí o sobrenome dele, todo mundo hoje conhece ele por Francisco. O Francisco acabou levando uma facada na barriga. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, durante uma bebedeira promovida pela mulher de Francisco. Francisco estava trabalhando, quando chegou a festa já estava rolando. Todo mundo bebendo, outros fumando cigarro, outros fumando o cigarro do capeta. O negócio estava com tudo, Paulo Guerra. Até que houve uma desavença, até que houve uma confusão e o Francisco, o Chicão, acabou levando uma violenta facada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida do Platão Araújo. Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram mais uma vida à noite de ontem, a vida de Chicão. Triângulo amoroso por pouco não acaba em morte no bairro Zumbi dos Palmares. 2 mulheres brigavam pelo amor da mesma moça. As duas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, namoravam a mesma jovem. Uma descobriu e depois foi pra cima da outra, armada, Paulo Guerra, armada com um pedaço de pau. Uma das mulheres de 45 anos de idade estava pra lá de mais Paula, ela estava possuída realmente pelo maldito do ciúme, com um pedaço de pau. Ela falava em morte, ela queria matar seu desafeto, a sua rival, e conseguiu apenas dar-lhe uma paulada que pegou na costa, mas ela queria acertar ela na cabeça. Pegou assim, sabe, no tonton, na clavícula. Ela deu entrada, a que levou a paulada no pronto-socorro Platão Araújo, sangrando e chorando muito, Paulo Guerra. Há quem diga que o que mais doía nela era a dor do amor, era a dor do coração.
É muito, rapaz, Paulo Guerra, segundo as informações obtidas, é muito triste um homem ser passado para trás por sua própria amada. E nesse caso, uma mulher também que é passada para trás pelo seu amor, ela sofre bastante. A jovem, a pivô da briga, saiu ao lado, de mão dadas, com a mulher que deu-lhe a paulada. Ela ia com a mão segurando na mulher e a outra ela levava a arma do crime, um pedaço de pernamanca 3x4 de aproximadamente 1,5 metros. Ainda do pronto socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem levou uma garrafada na cabeça, uma garrafa de litrão, meu amigo, uma garrafa de cerveja de pobre é arma. O cara quebra a garrafa, fica com uma arma. Pense na garrafa grande. Daí Paulo Guerra, esse homem levou-lhe uma garrafada na cabeça, e as informações dão conta de que foi o próprio colega de copo quem deu-lhe uma garrafada na cabeça do outro. Você que toma cerveja de pobre com seu coleguinha, todo cuidado é pouco. Depois de bêbado, ele pode ficar alucinado e dar-lhe uma garrafada na tua cabeça, como ocorreu a noite de ontem. Ainda no pronto socorro, Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada todo cheio de escoriações pelo corpo. Segundo as primeiras informações, ele falava em suicídio, ele falava em tirar a própria vida, ele não queria mais viver. Após ser passado para trás por sua própria companheira, as informações dão conta de que ele ameaçava jogar-se da laje e armado com uma faca. Ele dizia, Paulo Guerra e ouvintes, em voz alta para todo mundo: se ela não ficar mais comigo, eu não quero mais comigo, não, com ele lá, né? Se ela não ficar lá com ele, eu não quero mais viver. Aí tentar, já ameaçava se jogar da laje. Foi preciso a chegada da namorada, a chegada da companheira dele para dizer que não ia mais o deixar, para que ele parassem com essa vontade de tirar a própria vida. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele não era Boa Bisca, ele não era flor que se encheirasse. Um ex-presidiário foi morto a tiros, ocupante de um carro preto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a vítima estava sentada na frente da igreja. Ele entrar para a igreja, né, se amarrar com o Senhor, de entregar a vida, de mudar. Não, ele estava só sentado na calçada, quando os assassinos chegaram e o executaram com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele olhou para o outro e não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima, o que morreu, tinha várias passagens pela polícia. Ele já tinha sido preso por tráfico de droga, tinha sido preso por roubo, tinha sido preso também por homicídio. Ele foi preso lá no Pará também, rapaz. O cara, para ser preso no Pará, tem que ter um currículo bom. E ele foi lá para o Pará e acabou sendo preso também. Tinha uma vasta ficha policial e ontem acabou partindo desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, hoje é sexta-feira, começo de final de semana. Final de semana passado, aliás, muita gente perdeu a vida no trânsito, outros tantos ficaram feridos, e o final de semana se aproxima. E fica a dica: se você for beber, não dirija. Se beber e dirigir, a pedra te espera. É contigo, Paulo Guerra.
Esportes. Antes das notícias do esporte, os números das loterias aqui na concurso 5.315, que acumulou, e a estimativa de prêmio para hoje é de 22 milhões. A quadra saiu para 187 apostadores, cada um vai receber R$5.641,72. O terno teve 12.862 apostas ganhadoras com premiação individual de R$123,34. As dezenas da quina 18, 19, 20, 26 e 74. 18, 19, 20, 26 e 74. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.280 da Mega Sena, sorteadas ontem à noite no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, lá em São Paulo. As dezenas sorteadas foram estas: 28, 29, 31, 50, 58 e 59, 28, 29, 31, 50, 58 e 59. A quina teve 20 apostas e cada uma receberá R$98.944,99. A quadra teve 1.639 ganhadores com premiação individual de R$1.724,83. Agora as notícias do esporte. O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, TJDAM, suspendeu nesta quinta-feira a decisão do presidente da Federação Amazonense de Futebol, de Sica Valério, que determinava que o Amazonas Futebol Clube e o Penarol participassem dos torneios nacionais em 2021. O pedido foi peticionado por FAST e Nacional. A folga de Felipe Luiz após o Campeonato Carioca será de cuidados médicos. Nesta quinta-feira, o lateral esquerdo realizou o exame médico que detectou uma lesão na panturrilha direita do jogador. Ele iniciou o tratamento de acordo com nota divulgada pelo Flamengo. A reapresentação está marcada para a tarde da terça-feira, quando terá início a preparação para o Campeonato Brasileiro. O que já era esperado e foi muito ventilado nos últimos meses teve a confirmação oficial do Comitê Olímpico Internacional. O futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio, agendadas para o ano que vem, poderá contar com atletas até 24 anos, esticando o tradicional limite de idade fixado em 23 desde 1992. Dessa maneira, o COI confirma que todos os jogadores de futebol que teriam a possibilidade de ser convocados para os Jogos Olímpicos em 2020 possam também acontecer em 2021. Para os brasileiros, notícia importante, já que 11 atletas que estiveram no pré-olímpico realizado em fevereiro deste ano terão 24 anos em 2021. Com uma rodada de antecedência, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol da temporada 2019-2020. Nesta quinta-feira, a equipe do técnico Zinedine Zidane venceu o Villarreal por 2-1 no estádio Alfredo Di Stéfano, chegou aos 86 pontos e faturou a competição pela 34ª vez em sua história. O Barcelona foi derrotado em casa 2-1 pelo Osasuna. Últimas notícias. Em um dia marcado por dados contraditórios sobre a recuperação econômica de vários países, o dólar e a bolsa de valores caíram. Depois de encostar em R$5,40 nos últimos 2 dias, a moeda norte-americana voltou a rondar o nível de R$5,30. A bolsa de valores reverteu parte dos ganhos dos últimos dias, mas manteve-se acima dos 100 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$5,328. O Ibovespa, principal índice da B3, a bolsa de valores brasileira, fechou esta quinta-feira aos 100.553 pontos, com recuo de 1,22%. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, recuperando-se em parte das perdas de ontem, embora persistam dúvidas sobre a perspectiva da economia global em meio à disseminação do coronavírus. Na China continental, o índice Xangai Composto teve modesto ganho de 0,13%. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 0,47% em Hong Kong nesta sexta. A bolsa japonesa foi exceção hoje, com queda de 0,32% do Nikkei, lá em Tóquio. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, apesar de preocupações com o avanço do coronavírus no estado de Victoria. O Standard & Poor's ASX 200 subiu 0,38% em Sydney. A hora em Manaus. 6:41. Começou a valer ontem a nova regra para a liquidação de dívidas tributárias com a administração pública. Tanto os consumidores, pessoas físicas, quanto as empresas, pessoas jurídicas, terão desconto de até 70% nos valores cobrados pela Procuradoria-Geral Federal. Entre as possibilidades que as empresas terão na negociação para eliminar os seus débitos estão a entrada de 5% do valor devido e o restante em até 84 parcelas, com decréscimo de 10%
ou restante em único pagamento com 50% de desconto no total da dívida tributária. O diretor e produtor de TV Del Rangel, de 65 anos, morreu ontem à noite, informou a Fundação Padre Anchieta. Desde 2019 ele era diretor de programação da TV Cultura em São Paulo. Antes trabalhou na TV Globo, SBT, Record e Band. Ex-presidente argentino Carlos Menem irá se casar novamente com primeira esposa. Carlos Menem, de 90 anos, e Zuleima Iona, de 77, se casaram em 1966 e se divorciaram em 1990, quando ele a expulsou da residência oficial em Olivos. Agora, em nova união, será celebrada na semana que vem, segundo o advogado. É o bis. O governador da Geórgia, o republicano Brian Kemp, processou nesta quinta-feira a prefeita de Atlanta, a democrata Keisha Lance Bottoms, para tentar bloquear uma lei que obriga os cidadãos da cidade a usarem máscara em público. O processo apresentado por Kemp alega que Lance Bottoms não tem autoridade para exigir medidas de saúde pública mais rigorosas que as impostas pelo Estado. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 138 mil mortes por Covid-19, com 138.185, e registraram desde que a pandemia chegou ao país até esta quinta-feira 3.560.364 casos de coronavírus, segundo a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. O número de casos diários chegou perto dos 70 mil, empurrados pela crise em estados como Flórida, Texas e Califórnia. A Índia se tornou hoje o terceiro país do mundo a registrar mais de 1 milhão de casos do novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, à medida que as infecções se espalham pelo interior e por cidades menores. Especialistas dizem que, dada a população da Índia de cerca de 1,3 bilhão, 1 milhão é uma marca relativamente baixa. Porém, existe o temor que o número aumentará significativamente nos próximos meses, à medida que os testes forem ampliados, pressionando ainda mais o sistema de saúde já à beira do abismo. A Justiça intimou Márcia Oliveira de Aguiar, mulher do ex-assessor Fabrício Queirões, a comparecer à central de monitoramento para instalar a tornozeleira eletrônica. Ela tem 24 horas para cumprir a determinação. Hoje é o último dia para ela cumprir a determinação judicial. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, prometeu nesta quinta-feira buscar, enquanto estiver à frente da pasta, grande diálogo com acadêmicos e educadores. Milton Ribeiro deu a declaração ao tomar posse como novo ministro do MEC, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ribeiro é o 4º ministro da Educação no governo Bolsonaro. Milton Ribeiro é pastor da Igreja Presbiteriana e no discurso de posse disse ter compromisso com o Estado laico. Bolsonaro diz que Pazuello e Ricardo Salles vão ficar no governo. O presidente deu declaração em rede social. Saída de Salles tem sido cogitada desde que se tornou pública a fala sobre passar a boiada na questão ambiental. Pazuello assumiu saúde interinamente com a saída de Tais. Cuba eliminou a taxação de 10% sobre o dólar e ampliou seu uso para a venda de alguns alimentos em um momento em que precisa de divisas para enfrentar a crise provocada pela pandemia e o endurecimento do bloqueio de Washington. Vamos eliminar esses 10% de taxação ainda em meio à hostilidade e ao recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos, disse a TV estatal o ministro da Economia, Alejandro Gil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou em entrevista à Globo News que planeja recriar a campanha Show CPMF. A campanha foi lançada em 2007 e defendia o fim da contribuição provisória sobre movimentações financeiras. O imposto foi derrubado pelo Congresso naquele ano. Paralelamente, Câmara e Senado analisam propostas de reforma tributária. A expectativa é que o governo apresente um texto na próxima semana e o ministro da Economia, Paulo Guedes, cogita a taxação em 0,2% em transações no comércio eletrônico, o que vem sendo chamado de nova CPMF. O Brasil registrou 1.299 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 76.822 óbitos. Já são 2.014.738 brasileiros com novo coronavírus, 43.829 confirmados no último período. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7
7 dias foi de 1.081 óbitos, uma variação de 6% em relação aos dados registrados em 14 dias. É a maior média móvel da pandemia pelo 4º dia. Na corrida por vacina contra a Covid-19, empresas chinesas fazem pré-testes em cientistas e executivos. Funcionários receberam doses antes mesmo da aprovação de testes em seres humanos, quebrando inclusive códigos internacionais de ética. Especialistas ressaltam que países buscam o triunfo científico e político de ser o primeiro a conseguir vacina eficaz. O governo e a arquidiocese de Miami pediu para que as autoridades investiguem se um ataque a uma estátua de Jesus que foi decapitada em uma igreja católica no oeste da cidade foi motivado por ódio, informou a imprensa local nesta quinta-feira à noite. O padre brasileiro Edivaldo da Silva Oliveira, da paróquia Bom Pastor, em West Kendall, encontrou uma estátua no chão após ter sido arrancada do pedestal no dia anterior. Supomos que seja vandalismo, comentou o religioso ao canal Local 10, destacando também que a Igreja Católica tem relatado um número crescente de locais sagrados vandalizados da Flórida até a Califórnia. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou 3 linhagens do coronavírus na Amazônia desde que a pandemia teve início no Brasil. Esses sequenciamentos de DNA e análises coletadas pela instituição foram obtidos em pacientes infectados na região do Amazonas e de Rondônia. As análises indicam que o vírus veio de locais diferentes da Europa, ou seja, ele teve 3 entradas diferentes na região norte do país e os pesquisadores querem identificar a origem e a data exata em que a Covid-19 chegou ao Brasil. Segundo o UOL, foram examinados 37 genomas da região de Manaus e do interior do estado, onde foram encontrados 3 tipos diferentes do coronavírus identificados como A2, B1 e B1.1. Em Rondônia, 8 genomas foram estudados e 2 tipos de vírus foram encontrados, o B1 e o B1.1, o mesmo do Amazonas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo. Paulo Guedes promete entregar a primeira parte da sua reforma tributária na terça-feira. A Folha de São Paulo. Alckmin é indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O Estado de São Paulo. Novo ministro da Educação defende Estado laico e diálogo com a academia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Família e jovem picado por naja serão multados pelo IBAMA em 78 mil. Valor econômico. Ministério Público incentiva crédito a empresas que faturam até 300 milhões. Estado de Minas. Bolsonaro sobre queimadas da Amazônia. Europa é uma seita ambiental. Jornal do Comércio. Banho de mar e restaurantes serão liberados em Olinda nesta sexta. O Diário do Nordeste em Fortaleza. PM investiga comentários machistas feitos por policiais em rede social. Porto Alegre, 0 hora. Disparada de internações por Covid em UTIs de Porto Alegre antecipa busca por nova estratégia. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Restrição para BR-319 é rejeitada por lideranças. A crítica. Aglomerações e falta de máscara no porto. Em tempo. Comissão do impeachment vai notificar governador. Diário do Amazonas. CPI revela que Newton Lins tinha CTIs vazias. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.